Vamos mudar de assunto agora, porque por aqui nós vamos falar a respeito de carne bovina, vamos falar de mercado da pecuária, de confinamento, né, como que está a disposição de animais. E olha, o assunto vai desde o mercado em si, nós estamos vendo algumas modificações, alterações em relação ao posicionamento dos compradores, também de quem vende o gado, né, no caso dos pecuaristas, e principalmente olhando lá fora, né, mercado demandador e aqui internamente também. Para falar a respeito desses assuntos, eu vou conversar agora com Douglas Coelho, ele que é da Radar Investimentos, já está conosco, vai falar ao vivo pela internet. Douglas, nós tivemos ali um puxa a corda para cá, puxa a corda para lá em relação a valor de arroba e também dias garantidos de trabalho fabril, né, de indústria frigorífica trabalhando. Quando caiu muito, a indústria pagou um pouco mais, refez as suas escalas, tem ali alguma margem agora, os preços voltam a cair. Aparentemente, esse é um cenário que nós vamos ver no Brasil por um bom tempo. Qual que é o seu entendimento em relação à negociação hoje que existe, à disposição mesmo de gado e também como que a indústria tem feito essas aquisições? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os amigos da Agricultura BR. É sempre um prazer falar com vocês. Pois é, a gente está atrás da safra. Então, como você bem colocou no início, esse puxa para lá e puxa para cá é bem comum, né? Na entre-safra, a gente tem visto que a pressão de boiadas de pasto perdeu peso, ou seja, a oferta de pasto está bem menos comum, como estava há 2 meses, há 3 meses atrás. E as ofertas de confinamento ainda são bem ralas, espaçadas, pontuais, porque para julho, agosto e início de setembro a gente não tem um volume considerável de animais para sair, justamente porque em meados do primeiro semestre de 2023 o confinamento não foi incentivado. A gente estava tendo um turbilhão de notícias, né? Preços dos grãos ainda não haviam caído da maneira como caíram, a gente estava vivendo ainda aquele reflexo da vaca louca típica, então esses meses não incentivaram a saída de confinamento, como a gente está vendo agora. Em São Paulo, a gente tem visto tentativas de compra da indústria ao redor de 245, mas nessa queda de braço, o pecuarista também está tentando relutar e entregar animais nesse preço. Ou seja, a gente está vendo volume negociado, negociações concretas que consigam avançar com as escalas de abate mais próximas de 250 aqui em São Paulo. É fato, sim, que houve preços e negócios em valores maiores, ao redor de 255, 250, nas semanas anteriores. Isso fez com que houvesse uma folga maior das escalas de abate. Boa parte dos frigoríficos completou as escalas de abate até o final desse mês, dia 24, 27, dia 31, né? E hoje tentam esses 245, por enquanto, sem sucesso. Os 250 ainda é o vigente, o mercado um pouco mais travado, mas a semana só está começando. Vamos ver como que vai ser destravado essa roda, né? Como que os negócios vão girar. E Douglas, nessa realidade de mercado, nós também observamos até uma melhora no consumo interno de carne bovina, não é aquilo que se esperava algo muito mais intenso. Há campanhas em diversos estados para que o consumidor final ele vá pesquisar preço de carne bovina, porque poderia estar mais barato, e isso é uma situação que demanda o setor varejista. Por outro lado, nós estamos vendo também mercado externo, e o Brasil embarcou 882.600 toneladas de carne bovina in natura, e a maior parte absoluta tem como destino a China, né? Chega ali a 59%, vou até colocar um dado aqui para falar exatamente, 59,8%, são 60%. E se somar a Hong Kong, aí sim a coisa fica ainda mais expressiva. E a China, exatamente o nosso maior destino, é aquele que tem conseguido retratar, repactuar contratos, fazendo com que a tonelada adquirida fique com preços mais baixos. Isso limita horizonte para ver uma arroba mais alta, Douglas? É uma ótima pergunta, Fabiano. O que a gente vê no mercado interno, como você bem colocou? O mercado interno, ele teve uma ligeira reação de preços em meados da semana anterior, final da semana anterior. Isso não é comum, por quê? Porque justamente nesse período, os dias 13, 14, 15 e 17, é um período em que a renda disponível da população
está relativamente mais curta, né? Ela já foi consumida por contas, boletos, enfim, outros compromissos. Só que a gente está vendo uma queda consecutiva, quase que mensal, quase que em toda a divulgação dos indicadores de inflação, ou seja, o poder de compra do consumidor final está relativamente maior. Ele tem um determinado alívio quando a gente olha para alguns principais pontos e o preço da carne. Ele está conseguindo, sim, consumir um pouco mais. Então, essa ligeira alta da carne em meados dessa semana, em meados desse mês, traz, sim, um ponto de atenção para ver se o consumo doméstico pode começar a girar um pouco melhor no segundo semestre desse ano. Talvez o principal ponto de atenção é a gente olhar sempre naquela virada de mês, aquela virada sazonal, no qual o varejo vai se abastecer um pouco mais com o atacado. Se a gente vê mais reações de preço, mais altas do preço do atacado nesse período, pode ser um bom sinal que o mercado interno está retomando. Agora, olhando para o mercado externo, como você bem colocou, a China está de longe do segundo, né? Nosso principal importador levou praticamente 60%, se a gente for colocar Hong Kong ainda bem mais, mas o preço é um ponto de atenção, né? Quando a gente tem olhado nos últimos dias, tonelada ao redor de 4.800 mil dólares, tem feito sentido, é uma queda sim em relação a 2022, quando a gente olha, só que essa queda de preço, né, seja em dólares ou seja em reais por tonelada, tem sido contrabalanceada pelo aumento de volume. O próprio aumento de junho mostrou um crescimento de cerca de 26%, 27% de volume exportado total de carne bovina in natura, ano contra ano. Então, sim, houve sim uma queda de preço, mas que tem sido contrabalanceada com o aumento de volume. O próprio diretor, um dos responsáveis do terminal de contêineres do Paranaguá, do Porto de Paranaguá, no Paraná, também soltou uma nota recentemente dizendo que a movimentação no Paraná aumentou cerca de 50% no primeiro semestre de 2023 para carnes, né? A gente fala de carne como um todo, em relação a 2022, e o principal motivo é a China, a volta da China. Então, possivelmente, se a gente tiver um mercado doméstico mais animado no segundo semestre de 2023 e a China contrabalancear esse preço com aumento de volume, seria a fome com a vontade de comer. A demanda um pouco mais pungente, um pouco mais forte do que a gente viu no primeiro semestre. E, tipicamente, esse principal importador nosso compra mais carne nos meses de outubro e novembro. Se a gente for olhar uma série histórica de 15 anos aí, geralmente os recordes de abate têm sido ou em outubro ou em novembro. Intercala um pouquinho, mas outubro ainda é o campeão, que tem mais volume sendo marcado. E essa carga, né? Estou falando de embarques, ele sai com volume maior em outubro e novembro. Esses contratos são feitos bem antes. Agosto, final agora de julho já deve estar rolando muita coisa, mas agosto e começo de setembro que esses contratos ocorrem. E eles vão ocorrer com um valor com China pressionando o preço. Qual que é a expectativa de vocês em relação a isso? Porque nós vamos ter esse volume maior, esse volume maior de saída pode influenciar um pouco o mercado interno, mas ele já vai ter sido acordado o preço dessa tonelada, não é isso? Perfeito. Os contratos de exportação, eles são feitos com alguma antecedência. Existe sim uma antecedência até ser feito. Só que essa variação, né, até agosto, até setembro, é diária, né? Então, possivelmente, a gente vê, hoje o próprio índice de atividade industrial da China mostrou um valor que reforça a expectativa do mercado de mais incentivos à economia. Então, daqui até agosto, daqui até setembro, possivelmente haverá variações de preço e de demanda também, no qual agosto e setembro serão fechados os contratos para outubro e novembro. Mas daqui até lá ainda tem muita água passar debaixo da ponte. Esse dia a dia vai ser bem importante essa nossa leitura para poder pegar o fio da meada como vai fechar ainda outubro e novembro desse ano. Tá certo. Douglas, para encerrarmos aqui a nossa conversa, hoje dá para cravar que confinador ou quem estava confinando, né, que historicamente faz, o ímpeto para confinar ou a intenção de confinamento, como muita gente diz, essa intenção é muito menor por conta de algum risco, por exemplo, as margens são, mesmo com a queda de custos de produção, as margens serão
apertadas. E aí o confinador ele olha ali um cenário que pode ter algo como aconteceu no começo do ano em relação à vaca fake louca, ou outra questão comercial qualquer. Isso já não tira o ímpeto de uma maneira generalizada de quem confinaria animais? É uma ótima pergunta, Fabiano, uma ótima pergunta. Por um lado, a gente vê que os custos da dieta reduziram bastante quando a gente olha para junho, para maio, até mesmo março, quando teve todo esse imbróglio, né? Hoje em dia, o pecuarista consegue comprar uma saca de milho, uma saca de sorgo, né? Ou o restante da dieta com uma relação de troca muito interessante. Talvez a relação de troca mais interessante dos últimos 2 anos. Só que esse ímpeto para o confinamento não voltou com tudo, como você bem colocou, né? Talvez o segundo giro seja um pouco melhor do que o primeiro giro, mas não voltou com tudo. E o que está faltando? Talvez qual seria a cereja do bolo para não só o pecuarista animar, travar um pouco mais, ter margens melhores para a sua atividade, garantir que ele vai produzir também no ano que vem, e a própria indústria também conseguir mapear essa oferta que ela vai ter no segundo semestre, né? Alguma puxada do mercado futuro, alguma alternativa de trava na B3, alguma indústria querer também travar esse animal para trazer segurança para o pecuarista. De um lado a gente vê que os custos de dieta, os custos do boi magro, os custos do bezerro estão até relativamente mais comportados, mas ele precisa enxergar a outra ponta dessa atividade, né? Ele precisa ter pelo menos uma margem um pouco mais atrativa para ele conseguir travar na B3, travar com o frigorífico e ter mais alguma segurança e pisar no acelerador de vez. Talvez essa seja a cereja do bolo que esteja faltando para mudar esse sentimento.